Ser autorizado vale a pena? Ser autorizado traz serviços? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Cleiton, dono de autorizado há 33 anos. Faça sua inscrição, deixe seu comentário, deixe seu like, isso ajuda muito e fortalece o canal. Então vamos lá. Ser serviço autorizado vale realmente a pena para aquelas oficinas que pretendem ser serviço autorizado? Depende. Você tem uma empresa devidamente constituída, você não tem funcionários, ou você tem funcionários, você já tem a sua loja aberta? Sim, se você tem a sua loja aberta e você tem uma equipe, vale a pena ser autorizado. Vamos lembrar que existem uma diversidade de marcas, desde as marcas grandes até as marcas menores. Então, seja uma Electrolux, seja uma Brastemp, seja uma LG, seja uma Midea, seja uma Panasonic, seja uma Colormax, Sugar, Atlas, entre outras tantas marcas. Cada indústria tem a sua exigência e com a sua exigência você tem a opção de aceitar aquela porção de formalidades que a fábrica exige para ser serviço autorizado, para que você represente aquela marca, para que você possa ostentar aquela bandeira e para você usar aquela marca, usar aquela logomarca, você precisa submeter a todas as condições que o fabricante impõe. Cada fabricante tem um nível de exigência que, conforme o tamanho da marca, as exigências têm o mesmo tamanho, ou seja, grandes marcas, grandes exigências. Pequenas marcas, pequenas exigências. E também o volume de serviço geralmente acompanha o nível de exigência. Grandes marcas, bastante volume de serviço. Pequenas marcas, pouco volume de serviço. Isso vale a pena? Vale. Qual é a sua intenção? Você quer crescer? Com grandes empresas você vai crescer, você vai evoluir. Obviamente que, crescendo, você passa a ter mais problemas com funcionários, mais problemas com impostos, mais problemas com consumidores. Mas também você evolui. Vamos lembrar que, como falei no outro vídeo, o fabricante ele te fornece peças originais com um preço muito melhor do que o mercado oferece, ele te oferece treinamento, ele te oferece suporte, ele te oferece orientação, ele oferece informação de lançamentos. Então, você sendo serviço autorizado, você tem uma série de benefícios que você pode desfrutar sendo serviço autorizado. Entretanto, na atualidade, muitos optam por não ser mais serviço autorizado justamente em virtude do nível de exigência. No caso dessa pessoa, sem dúvida, ela tem mais dificuldades para orientação e para treinamento. Peças o mercado oferece, não vai oferecer com o mesmo custo que o fabricante oferece, mas o mercado vai oferecer. As pessoas que optam por não serem serviços autorizados, as que querem crescer, sempre procuram ter uma estrutura devidamente capacitada. Então, gente uniformizada, pessoal uniformizado, um balcão de atendimento com uma boa recepção, ferramental adequado, equipe profissionalizada, orientada, treinada, acompanhada, principalmente acompanhada, de modo que nem sempre você sendo serviço autorizado, caso você tenha essa estrutura e principalmente divulgação para a sua empresa, para a sua assistência técnica particular, não autorizada, você acaba tendo sucesso também. Mas lembre-se, sendo serviço autorizado, a divulgação é por conta da fábrica. Você não sendo serviço autorizado, a divulgação é por sua conta. Então você precisa investir em divulgação, seja em divulgação através das mídias digitais, ou seja, o boca a boca, mas sempre a divulgação vai depender de você. Também, muita gente me pergunta, eu tenho um negócio próprio, mas uma franquia é uma opção? Para o segmento de refrigeração, eu tenho conhecimento de apenas uma empresa que oferece franquia para a linha de refrigeração. Mas, falando de um modo abrangente, genericamente,
A franquia, totalmente diferente de um negócio próprio, de um negócio onde você administra, onde você controla com as suas regras, com a sua capacidade, com a sua supervisão. A franquia, assim como na concessão da marca, para você virar serviço autorizado, a franquia ela vai ter o acompanhamento do franqueador. E da mesma forma que na concessão, você estará sujeito a toda a orientação do franqueador, a toda jurisdição do franqueador, a toda restrição do franqueador, você é limitado à estrutura do franqueador, você não pode inovar, você está, de certa forma, restrito ao franqueador. Além da série de limitações que o próprio negócio onde você atua vai te impor, no caso da franquia. No caso do negócio próprio, não. No caso do negócio próprio, você tem a liberdade de você ir para os caminhos que você optar, para os caminhos que você decidir. Sendo que, se você levar a coisa a sério, muito provavelmente você vai ter sucesso. Ainda que aqui no Brasil tenhamos uma série de leis que vão contra o empresário, uma série de situações econômicas que vão contra o empresário, uma série de situações que não contribuem para o desenvolvimento da pequena empresa. Mas se você atua com perseverança, a probabilidade de você ter sucesso no seu negócio próprio é muito grande. Você sendo serviço autorizado, como falei anteriormente, a divulgação é por conta da indústria. A indústria se encarrega da parte de divulgação. Obviamente que você pode complementar, é até necessário, é até importante. As próprias indústrias acabam sugerindo para que você faça a sua própria divulgação e algumas até investindo para que você faça a sua própria divulgação, a divulgação da sua empresa. Mas, óbvio, você sendo um autorizado de uma indústria grande, só de você representar aquela marca, a própria fábrica vai direcionar serviço, a própria fábrica vai trazer serviço para você, a própria fábrica vai trazer o cliente até você. E, obviamente, a autorizada traz serviço. Ser autorizado traz serviço. Mas, como falei no início do vídeo, é importante que você lembre que empresas grandes, exigências grandes, grandes serviços. Empresas menores, menores exigências, menores serviços. Não imagine que a quantidade de serviços que uma Electrolux ou Brastemp te traz é a mesma quantidade de serviços que uma Atlas ou uma Dacko te traz, porque não é. É totalmente diferente. As exigências são menores, assim como a quantidade de serviço também é menor. Mas ainda assim você tem as outras vantagens, como peças, treinamento, suporte, orientação, tudo aquilo que eu havia falado anteriormente. Também vamos lembrar de uma situação importante para a sua empresa, o pós-venda do pós-venda. Vamos lembrar que nós, da assistência técnica, fazemos parte do pós-venda do produto, do pós-venda do fabricante, quando a gente é serviço autorizado. E nossa empresa também precisa ter um pós-venda do pós-venda. A gente, após executar aquele serviço ou após vender aquela peça, é importante a gente prestar esse serviço de pós-venda, como o serviço foi realizado, se o serviço ficou bom, se o serviço ficou a contento, se o técnico atendeu bem aquele consumidor, aquele produto, se o técnico resolveu o problema daquele equipamento, se o técnico tratou a situação com profissionalismo, se o técnico tratou o consumidor de forma adequada, se o técnico foi realmente um profissional, porque isso é extremamente importante para a sua empresa. Você, dono de assistência técnica, que tem os seus técnicos contratados, lembre-se que nós, como donos, temos responsabilidade sobre aquele funcionário que entra na casa do consumidor, aquele funcionário que vende uma peça errada, que faz uma instalação de produto errada, que faz uma manutenção de produto errada. Nós, donos, somos responsáveis por esse funcionário. Então é importante nós fazermos e termos um serviço de acompanhamento desses funcionários.
o famoso pós-venda do pós-venda, porque só assim a gente consegue garantir a qualidade do nosso serviço, tendo o pós-venda do pós-venda. E muitos funcionários também ficam felizes de terem feedbacks, de terem acompanhamento. Muitos consumidores se sentem importantes por saberem que estão sendo acompanhados, que estão sendo monitorados no seu produto, obviamente, que seu produto está sendo monitorado, está sendo acompanhado, que seu produto está sendo mantido com o seu funcionamento correto. Muitos consumidores gostam que a assistência técnica faça esse tipo de acompanhamento, para que a pessoa sempre tenha o seu produto de forma ok, de forma profissional, atendendo sempre a qualidade do produto. Se ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, eu leio todos os comentários, respondo. Se a sua dúvida for comum, eu faço um complemento desse vídeo, sempre para tirar essas dúvidas. Não deixe de fazer a sua inscrição no canal, isso colabora muito. Mais uma vez, obrigado!